programa a seguir é livre para todos os públicos e de responsabilidade de seus idealizadores. Inscreva-se e deixe seu like, eles são muito importantes para nós. Entenda por que a Assembleia de Deus como você conhece não existirá em 2018. Era do pastor José Wellington, pai, na presidência da KIGADB, teve duração ininterrupta de 25 anos. Bispo Manuel Ferreira, pastor Samuel Câmara e pastor Wellington Bezerra. Bispo Manuel Ferreira, pastor Samuel Câmara e pastor Wellington Bezerra. Em 2018, a igreja que inspirou a imensa maioria de outras denominações, estará voltando às suas origens. Pelo menos essa é a propaganda que tem feito o pastor Samuel Câmara, presidente da CADB, Convenção da Assembleia de Deus no Brasil. Para entender o que irá mudar, você precisa antes conhecer um pouco dessa história e da relação do pastor Samuel Câmara com a Assembleia de Deus. Conhecendo a história, Samuel Câmara é o pastor presidente da Assembleia de Deus em Belém do Pará, considerada a igreja mãe. A AD de Belém foi a primeira igreja fundada pelos desbravadores missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, quando chegaram ao Brasil em 1910. Foi de lá que surgiu a igreja, que logo se espalharia pelo norte, nordeste e chegaria ao sudeste através do Rio de Janeiro, então capital da República, em 1922. A igreja acabou se tornando um grande referencial de homens e mulheres comprometidos com a verdade. Homens piedosos e honestos e mulheres sem vaidades. Esses fatos logo se tornariam a grande característica dos assembleianos, nome dado aos membros da Assembleia de Deus. Tudo cresceu ainda mais, quando em meados da década de 1920, o filho de um general do exército se converteu. Ele se chamava Paulo Leivas Macalão, e nos anos seguintes, se tornaria uma das principais autoridades da Assembleia de Deus em todo o país. Músico, Macalão passou a traduzir canções italianas e nórdicas, trazidas pelos missionários Daniel e Gunnar, que mais tarde passaram a compor a popular e quase obrigatória harpa cristã. Para se ter uma ideia da influência dele nessa área, a harpa cristã tem 640 hinos. Desses, Paulo Leivas Macalão compôs 244. Em 1930, surge a KIGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, embora ela só tenha sido registrada oficialmente em 1946, no Rio de Janeiro. A essa altura, Paulo Leivas Macalão se estabelecia na cidade do Rio de Janeiro e em todo o estado, com o ímpeto de abrir congregações. Depois da morte de Paulo Leivas em 1982, o hoje bispo Manuel Ferreira, que já tinha uma grande influência na Assembleia de Deus, continuou na liderança da igreja no Rio de Janeiro, e a história conta que ele não seguia as regras estabelecidas pela KIGADB. Isso incomodou tanto a convenção na época, que em 1989 foi convocada uma AGE, Assembleia Geral Extraordinária, na cidade de Salvador, na Bahia. A diretoria deliberou pelo afastamento do então pastor Manuel Ferreira e os pastores que ele liderava, até que eles aceitassem obedecer às regras da KIGADB. Eles simplesmente ignoraram a KIGADB e se viram livres para fundar a sua própria convenção. Nascia em 1989 a Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, Ministério de Madureira, CONAMAD. Essa foi a primeira grande divisão da Assembleia de Deus em toda a sua existência. A partir daí, outros pastores de menor relevância foram se desligando, mas nada tão significativo para a convenção. A era José Wellington. Em 1990, o pastor José Wellington Bezerra, à época com 56 anos, era eleito pela primeira vez à presidência da KIGADB. Ele foi reeleito em 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 e 2015. Sendo substituído pelo seu filho, José Wellington Costa Júnior, 64. Portanto, a era do pastor José Wellington, pai, na presidência da KIGADB, teve duração ininterrupta de 25 anos. Para se ter uma ideia, a ditadura militar durou 21 anos, 4 anos a menos que o tempo que o pastor José Wellington esteve à frente da convenção. Silas Malafaia se desliga da KIGADB em 2010. O pastor Silas Malafaia anunciou durante o seu programa na Band a sua renúncia ao cargo de primeiro vice-presidente da KIGADB, e fez diversas insinuações sobre sua saída, deixando subentendido que tudo seria motivado devido a problemas internos com a presidência. A rigidez e mão de ferro com que Wellington conduziu a igreja, fez com que diversos nomes importantes acabassem seguindo voluntariamente o exemplo de Malafaia.
Konamade cresce enquanto a briga pelo poder se mantinha como principal foco da liderança da Kigadib. A Konamade crescia ainda mais. Nesse período, o pastor Samuel Ferreira, um dos filhos do bispo Manuel Ferreira, ganhou ainda mais espaço e liberdade para atuar como bem entendesse. Criou uma igreja moderna e sem nenhum problema com maquiagens e joias. Isso fez tanta diferença, que a própria Kigadib passou a se tornar maleável com relação a usos e costumes. O bispo Manuel Ferreira foi consagrado a bispo primaz vitalício e seu filho Samuel foi consagrado a bispo recentemente. Em 2003 uma pesquisa apontou que a Kigadib tinha 3,5 milhões de membros, enquanto a Konamade já contava com mais de 2 milhões. Kigadib e Konamade nunca mais se uniram, mas também não se atacaram. Aprenderam a conviver respeitando cada um o limite da outra. Escolheram compartilhar o poder ao invés de tentar se digladiar na divisão dele. Briga judicial. Durante os 25 anos em que o pastor José Wellington esteve no poder da Kigadib, várias eleições ocorreram e muitas delas inclusive, foram denunciadas por suspeita de fraude. Entre essas eleições, o pastor Samuel Câmara tentou vencer a disputa e acabou derrotado nas urnas por Wellington. Começava aí, uma novela quase interminável. Câmara foi expulso da convenção, reuniu pastores aliados e acabou fazendo manifestações exigindo sua reintegração. Depois ele entrou na justiça e acabou conseguindo ser reintegrado à Kigadib. Mais tarde, através de uma liminar, a justiça decidiu em favor da Kigadib e Samuel Câmara perdeu novamente. Depois ele se candidataria novamente e enfrentaria José Wellington de novo. E mais uma vez perderia as eleições. Como diria o sábio, o peixe apodrece pela cabeça, e enquanto a Kigadib mantinha as atenções focadas em brigas internas pelo poder, as milhares de igrejas espalhadas pelo país sofriam com a mão de ferro de José Wellington. Os acordos que acabavam beneficiando pastores que cometiam adultério ou cometiam um grave erro administrativo, e punia os pastores que não concordavam com a liderança da Kigadib. Ao perceber que não iria participar do time da Kigadib e finalmente poder jogar esse jogo, Samuel Câmara decidiu montar seu próprio time. E a partir daí, surgiu a CADIB, Convenção da Assembleia de Deus no Brasil. A CADIB. O surgimento da CADIB caiu como uma bomba no colo do filho do pastor José Wellington, o José Wellington Jr. Isso porque, ele já estava preparado para continuar o legado do pai por pelo menos mais 20 anos. Acontece que Samuel Câmara encontrou não apenas um terreno fértil, mas a plantação pronta para a colheita. Com menos de 30 dias de inaugurada, a CADIB já possui mais de 10 mil pastores filiados. De onde você acha que vêm esses pastores? Claro, da Kigadib. A todo instante grandes presidentes estaduais anunciam seu desligamento da Kigadib e anunciam que estarão se convencionando à CADIB. Qual a grande diferença? A grande proposta da CADIB é levar a Assembleia de Deus de volta às suas origens. Isso não quer dizer que as igrejas terão que voltar a proibir e disciplinar os membros que usarem maquiagem e coisas assim. A proposta é voltar à proposta inicial de levar a palavra, investir em missões, ajudar os pastores necessitados e não prendê-los em um jugo insustentável. Isso fica literal, quando voltamos ao início desse artigo e lembramos que Samuel Câmara é pastor da Assembleia de Deus Mãe, aquela fundada pelos próprios Daniel Berg e Gunnar Wingren em Belém do Pará, há pouco mais de 100 anos. A grande diferença que está bem evidente, é que a CADIB passa a ordenar mulheres em todas as funções. Sim, essa é uma coisa que você achou que nunca veria na Assembleia de Deus, certo? Kigadib em desespero. Não é exagero dizer que a diretoria da Kigadib está desesperada. Se você acessar o site oficial da convenção, verá que tem uma mensagem bem clara e explícita aos pastores convencionados. Você não leu errado esse comunicado. Eles de fato estão dificultando a forma dos pastores se desligarem da convenção. Pedem que comuniquem individualmente por escrito, como forma de intimidar o pastor a sair. A Assembleia de Deus em 2018 não será mesmo essa simples mudança nas regras, que possibilita a ordenação de mulheres ao ministério. Irá mudar de uma vez por todas a Igreja Assembleia de Deus. Na corrida pelo poder, e no interesse de oferecer ainda mais vantagens, é quase certo que, tanto a Kigadib como a Kunamad, irão seguir a CADIB e também passarão a ordenar mulheres. Daí em diante, cada uma das convenções passarão a oferecer mais atrativos que possam atrair mais convencionados. Duvida disso? Se você é um membro da Assembleia de Deus ligada à Kigadib, fique atento. Porque é bem possível que seu pastor esteja estudando a possibilidade de migrar para a CADIB nesse momento.
Em São Paulo, por exemplo, a CADIB já recebeu o apoio da ADSA Brasil, um ministério com centenas de igrejas, e que marca a entrada da convenção em um importante estado.